Amém. Que seja essa a nossa oração nesta manhã, irmãos, em nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar, como até aqui tem feito, também agora por meio da sua palavra. Eu quero continuar a palavra que começamos a semana passada e hoje, especificamente, falar sobre cristãos cheios do Espírito Santo. Para isso, convido todos a abrirem a palavra de Deus em Efésios. O texto base desse mês, Efésios, no capítulo 5. Efésios, no capítulo 5, vamos ler a partir do verso 14 até o verso 21 deste texto da palavra do Senhor. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. A partir do verso 14. Nos diz assim a palavra de Deus: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Depois da nossa salvação, que é o maior desafio que temos, sem dúvida nenhuma, sobre a face da terra, eu penso que o grande desafio de um cristão, na sua conquista, na sua peregrinação neste mundo, é ser cheio do Espírito Santo. E tem que ser. Às vezes nós achamos que não. Por isso não damos prioridade a esse assunto na nossa experiência com Deus. Às vezes nós achamos que a grande prioridade da nossa vida é alcançar um objetivo na vida profissional, ou é formar uma família, é ter uma esposa, é ter um marido, é comprar um apartamento. E nós fixamos a nossa mente e o nosso coração nessas questões, que são questões importantes. Muito embora não sejam a prioridade de vida, porque eu entendo que a prioridade deveria ser cheio do Espírito Santo. Isso é um assunto muito sério, irmãos. Este realmente é um assunto muito sério das Escrituras. Esse é o maior desafio de Deus para nós, depois da salvação. Domingo passado eu disse que existem pessoas ensinando de uma forma equivocada que alguém pode se converter e não ter o Espírito, apenas receber o Espírito depois da conversão. Isso contraria frontalmente o ensinamento de Paulo em Romanos capítulo 8, verso 9, quando Paulo diz: ora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, é impossível ter Jesus e não ter o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, na sua própria vida. Então, se nós queremos uma teologia correta, essa teologia precisa ser solidamente fundamentada, não em experiências pessoais de fulano ou de ciclano, mas na palavra de Deus, que é viva, firme, eficaz e permanece para sempre. Só ela, só a palavra de Deus. E a teologia tem que ser fundamentada na palavra de Deus, para que não se crie adendos a essa teologia que vão distorcer o seu ensinamento. A Bíblia nos deixa claro, no entanto,
que podemos ter o Espírito Santo, mas não nos permitir ser guiados por Ele. Podemos ter o Espírito e não ser controlados por Ele. Por isso vem a ordem de Deus para nós: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. A triste constatação de hoje aqui é que nós podemos ter a Cristo e ter o Espírito Santo de Deus em nós, mas não estarmos cheios do Espírito de Deus. É como viver uma vida seca, anos seguidos, sem alegria, sem desfrutar do maravilhoso plano de Deus para a nossa peregrinação neste mundo. Aliás, eu queria dizer que um cristão que não está cheio do Espírito Santo de Deus, ele pode ser muito perigoso à sociedade. Talvez ele seja mais nocivo à sociedade do que o próprio incrédulo. Você vai dizer, como assim? A questão é que se nós dizemos que temos uma experiência com Deus, mas ela se limita muito ao campo da religiosidade, da religião, e não de uma vida repleta do Espírito de Deus, a sociedade não vai gostar de nós, não vai gostar da nossa religiosidade. A sociedade abomina a religiosidade, a sociedade não aceita a religiosidade, quando a religiosidade é só um discurso. No geral, a sociedade quer ver um impulso, quer ver algo a mais, quer ver uma confirmação, mais do que apenas uma ideia pessoal ou uma escolha pessoal, uma convicção forte que vem de dentro da alma e que faz com que você seja tão diferente nesse mundo que as pessoas olhem para você e digam: a sua experiência é real, a sua experiência é verdadeira. E aí eu fico pensando que nós podemos viver essa vida anos e anos seguida, uma vida sem este impulso, sem esta alegria do Espírito, sem o privilégio dos recursos de Deus, que estão à nossa disposição neste mundo hoje, e que às vezes nós vivemos sem eles, sem usufruir deles. Certa vez um jovem ia visitar a sua noiva num outro país muito distante, e ele foi de navio, e não tinha dinheiro, não tinha muito dinheiro, estava duro, pensando em casar, então comprou a passagem mais barata que tinha, e colocaram ele num quartinho, lá no corredor, perto da cozinha, e ele seguiu a viagem, dias no mar, e como a passagem dele era a mais barata de todas, ele levou a sua própria comida, levou na sua sacola um pão, água, e aí os dias foram passando e ele foi comendo aquele pão, e o pão foi ficando duro de um lado e embolorado do outro, e ele sentia aquele cheiro gostoso da comida que vinha lá da cozinha, e de vez em quando ele via um garçom passando com aquela bandeja cheia de pratos maravilhosos, e ele pensava: meu Deus, e agora eu vou ter que comer esse pão? E ele comia aquele pão, e foi chegando no final da viagem, aquele pão estragou de vez, e foi acabando, e já lá no último dia da viagem, esse moço viu um garçom passando, e ele não aguentou, e disse: eu não posso, eu preciso comer, e chegou para o garçom e disse: garçom, quanto é um prato desse? E o garçom olhou para ele e disse: você pagou a passagem para viajar? Ele disse: claro que eu paguei, eu posso ver sua passagem? Ele disse: você está desconfiando de mim? Eu não sou clandestino nesse navio, eu paguei minha passagem. Posso ver sua passagem, senhor? Então ele enfiou a mão no bolso, tirou a passagem, deu. O garçom olhou a passagem e disse: aqui está escrito que sua comida está incluída na passagem. Tantos dias viajando, tendo direito de comer, e comendo pão velho. Alguns cristãos são assim. Alguns cristãos vivem a sua vida cristã exatamente assim. Falta-lhes aquela alegria, falta-lhes aquele óleo, falta-lhes aquele sentimento que contagia as pessoas.
Falta-lhe uma percepção clara dos recursos e das possibilidades de Deus. Preste atenção nisso. O Espírito Santo de Deus tem possibilidades extraordinárias para a sua vida. E às vezes você não enxerga, às vezes nós não enxergamos isso. Uma outra constatação bíblica, difícil de ouvir, dura de ouvir, mas que é uma grande realidade, e é muito importante, e nós não podemos deixar escapar, é que em uma época da nossa vida, nós podemos sim ser cheios do Espírito, em outra época não. Então, os irmãos de teologia pentecostal cometeram um grave equívoco quando entenderam que o batismo com o Espírito Santo seria uma segunda experiência, que uma vez alguém passando por ela, estaria então para sempre cheio. Não é verdade. Existem várias experiências na vida de pessoas que no momento agiram cheias do Espírito e tempos depois agiram cheias da carne. Um exemplo bastante interessante está em 1 Samuel, é a história de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Deus não queria que Israel tivesse um rei, mas que o povo fosse governado pelo sacerdote, pelos juízes. Mas o povo insistiu e o povo queria guerrear e queria, tanto quanto as demais nações, ter também uma estrutura bélica, uma estrutura de governo igual às demais nações. Então Deus permitiu. E o livro de Samuel diz que Saul foi o escolhido de Deus, e o capítulo 10, verso 1 diz que Deus o ungiu com o seu espírito. E lá no verso 6 e no verso 10 do capítulo 10, nesses dois textos dizem que Saul foi tomado pelo Espírito Santo de Deus, ao ponto de estar entre os profetas de Deus e profetizar em nome do Senhor. Aquilo foi uma experiência de enchimento do Espírito. Mas quando você lê o restante da história, você percebe que ele foi um homem que, num determinado momento, se deslocou do propósito de Deus, se deslocou para fora da vontade de Deus, teve um procedimento abominável diante do Senhor, e a sua vida foi uma verdadeira tragédia. Se você me perguntar, você acha que Saul era um homem de Deus, era um crente? Sim, era. Mas comeu pão e bebeu água a vida toda, quando tinha direito a um grande banquete. Me lembro de um pregador muito conhecido, e nós já vimos isso em várias situações da vida, já vimos isso com pregadores de fora do Brasil, homens que tiveram grandes ministérios de grande projeção ao redor do mundo, na televisão, que foram homens incríveis, que pregaram o Evangelho, e houve avivamentos em vários lugares, e depois se perderam. E na década de 90 o Brasil viu um desses homens, que foi grandemente usado por Deus, um homem com uma pregação profunda, cheia de Deus, sacudiu a nação brasileira, levantou o público evangélico de uma forma extraordinária. Mas em algum momento, parece que ele confiou mais em si do que no Senhor, e perdeu aquele lugar. E acabou com isso transformando-se numa pessoa sintética, cheia de si, dono de um discurso intelectualizado, mas vazio, arrogante. Ninguém é cheio permanentemente. Ouça o que eu vou lhe dizer. Ninguém é cheio do Espírito Santo permanentemente. Você precisa ser cheio do Espírito todos os dias da sua vida. Nós precisamos, todos os dias, ser cheios do Espírito. Senão somos esvaziados. É por isso que quando Paulo ensina sobre os dons em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre a manifestação do Espírito. Ele trabalha nessa perspectiva de cristãos que precisam receber essa manifestação. Paulo diz, a manifestação do Espírito é derramada, é distribuída sobre cada um, de acordo com o que ele quer.
algo que tem que se repetir por muitas vezes na nossa vida, e que, se não for conservado dentro do plano divino, nós podemos nos esvaziar do Espírito de Deus, e seremos um prejuízo à sociedade. Existem outras razões pelas quais nós temos que ser cheios. Eu destaco pelo menos 3 delas. A primeira delas tem a ver com a nossa natureza humana. Paulo ensina isso em Gálatas, no capítulo 5, de forma muito interessante, muito intrigante para cada um de nós. Ele fala dessa guerra, dessa luta que há entre a carne e o Espírito. O Espírito está em nós, mas ele milita contra a nossa própria carne, o nosso próprio velho homem, que também está dentro de nós. Por isso ele diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e elas são, vai anotando aí, a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, as feitiçarias, as inimizades, as porfias, o ciúme, as iras, as discórdias, as dissensões, as facções, a inveja, a bebedice, a glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Deixa eu me dizer uma coisa para você: essas características do Espírito de Deus, esse fruto do Espírito, você não consegue colocar ele na sua vida na raça, ou consegue? Quem aqui consegue dizer assim: eu tenho domínio próprio? Quem consegue? Quando eu quero, eu domino. Quem aqui consegue dizer assim: eu tenho a alegria do Espírito o tempo todo? Pela nossa própria força nós não conseguimos, ao contrário, a nossa carne pende para as obras da carne, para essa confusão toda que ele fala aqui: idolatria, os ciúmes, a feitiçaria, as inimizades, as brigas, as porfias, as discórdias, as facções, essas coisas sim, a prostituição, a impureza do pensamento. A carne se entrega a essas coisas, e o Espírito tenta puxar para o outro lado. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, nós não vamos manifestar o fruto do Espírito, nós vamos deixar vir à tona, de maneira muito clara, muito forte, muito intensa, a nossa própria carne. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, senão não vencemos a carne. Em segundo lugar, nós temos que ser cheios do Espírito para vencer o nosso arqui-inimigo. Por que arqui-inimigo? A expressão arqui-inimigo significa alguém que é mais do que um inimigo, é o pior rival que nós temos, contra o qual nós não podemos lutar com a nossa própria força. Deixe-me dizer mais uma vez a você: nós não podemos lutar contra Satanás. Satanás nos vence facilmente, porque ele tem força. Nós só conseguimos vencer Satanás se estivermos revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Porque ele não pode contra o poder do Espírito, mas ele prevalece contra nós. Então, se você estiver cheio do Espírito, você vence Satanás. E se você não estiver cheio do Espírito, você facilmente será derrotado por Satanás e por todos os seus agentes infernais. Ele nos vence facilmente. Por isso precisamos ser cheios do Espírito.
Terceira razão pela qual devemos ser cheios do Espírito é que sem o Espírito Santo de Deus, nós somos híbridos, nós somos estéreis, nós não frutificamos para Deus. Por isso Jesus diz aos discípulos, depois da sua ascensão: ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Porque Jesus sabia que sem o poder do Espírito Santo de Deus, nós não vamos testemunhar a nossa fé. Sem o poder do Espírito você não fala de Jesus. Sem o poder do Espírito você não prega o Evangelho. Sem o poder de Espírito você não testemunha da sua fé para nenhuma pessoa. Você se entrega aos seus medos, a sua covardia, a sua timidez. Mas, irmãos, quando nós somos revestidos do poder do Espírito, a pessoa mais tímida do mundo prega o Evangelho com tamanho poder que milhares de pessoas se convertem. Extraordinário isso. Porque quando Pedro começou a pregar, Pedro era rude, Pedro era bronco, Pedro não sabia falar o grego corretamente, ele falava tudo errado, ele tinha uma gramática mal estruturada. E Pedro, movido pelo Espírito, começa a pregar naquele momento, e de cara 3.000 pessoas se convertem. Qual foi a última vez que você falou do Evangelho com tanta profundidade, com tanta paixão, com tanta convicção, que quem estava em volta de você falou: meu Deus, é isso, e se converteu? Por favor, leve a sério isso. Porque a gente começa a achar que pregar o Evangelho é responsabilidade de pastor, é o pastor que tem que pregar. Mas a Bíblia não diz isso. Você jamais pregará o Evangelho se você não estiver revestido do poder de Deus. Então esse trabalho de Deus na nossa vida é um trabalho ainda inacabado. E se Deus opera em nós a salvação pela vontade dEle, pela obra exclusiva dEle, todavia, irmãos, o processo da santificação, que é viver sob a orientação absoluta do Espírito de Deus, que é ser inclinado ao vento do Espírito de Deus, vai exigir de nós uma participação com Deus. Deus opera enquanto você coopera com Ele. É por isso que Paulo diz: seja cheio do Espírito, com muita autoridade. Dr. John Stott, um dos mais incríveis teólogos da nossa época, já faleceu, mas deixou um legado muito claro, muito profundo sobre as Escrituras. Ele escreveu um livro chamado A Mensagem de Efésios. Esse livro foi lançado pela editora ABU, e neste livro ele fala o que significa ser cheio do Espírito. E ele traz uma luz interessante ao texto, que tem a ver com a forma exata do verbo encher-se, que para ele é algo sugestivo para nós. Em primeiro lugar, ele diz, está no modo imperativo, é uma ordem, encham-se, não é uma sugestão, não é Deus dizendo assim: olha, meu filho, você já conhece a graça, você já foi salvo, então olha, se você achar e quiser, e achar meio conveniente, e você tiver um tempinho, você pode tentar a possibilidade remota de conseguir ser talvez cheio do Espírito. Ele não diz isso, ele é claro: seja cheio do Espírito. Quem é cristão aqui? Levante sua mão. Quem é cristão de verdade, convicto? A ordem para você é: seja cheio do Espírito Santo de Deus. É uma ordem, irmãos, vem como uma ordem de Deus para nós. Não é uma proposta, não é uma alternativa, mas um mandamento revestido de autoridade. Nós não podemos mais evitar esta responsabilidade que nos é dada, tal como tantas outras que a palavra de Deus nos entrega. Ser cheio do Espírito não é algo opcional, é obrigação de todo crente.
Segunda observação que ele faz no seu livro é que o verbo está na forma do plural. Em outras palavras, ele não é dirigido só a uma pessoa, mas à totalidade da comunidade cristã, dos irmãos. Ninguém entre nós deve ficar bêbado. Todos nós devemos nos encher do Espírito. A plenitude do Espírito não é uma possibilidade elitista, mas sim uma possibilidade para todo o povo de Deus. Agora, quero fazer uma observação aqui, abrindo um parênteses, e quem me conhece já sabe que eu vou dizer isso. Quando Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, na verdade o que Paulo está dizendo é, não se deixe levar, não se influencie pela bebida alcoólica. Quem me conhece aqui sabe que nesses anos todos de ministério, eu tenho dito à igreja, porque eu vejo muitos cristãos dizendo, não, a Bíblia está dizendo para não se embriagar apenas. E o camarada acha que embriagar é cair trocando as pernas. Mas a ciência está dizendo que quando você tem no seu sangue 0,03 miligramas de álcool, você não pode nem dirigir. E eu acho que os cristãos que bebem socialmente, e tenho falado isso a vida toda, aliás, queria lembrar os membros desta igreja, que quando você se tornou membro desta igreja, você assinou um termo, que diz que você concorda com a orientação espiritual desta igreja, de que o cristão não deva beber socialmente. Você esqueceu isso? Eu estou lembrando você hoje. Louvado seja Deus pela minha memória. Eu estou lembrando você. E eu tenho aqui infinitas razões para pregar isso esses anos todos, porque eu vejo um mau testemunho, eu vejo adolescentes que são arrastados ao álcool pelo testemunho de seus papais cristãos, que acham que beber em casa não tem nenhum problema. E um menino não vai conseguir, com 15, 16 anos, discernir na cabeça dele o que ele vai fazer quando estiver no meio dos colegas. O rastro de testemunho que vai aí, vida fora, enfim, num contexto de Brasil, num contexto de Bahia, num contexto de Salvador, cabe a você, membro do corpo de Cristo e membro da Igreja Batista Metropolitana, não beber socialmente. Fecho parênteses, vamos continuar. Então, ser cheio do Espírito é algo dado a todo o povo de Deus. E daqui a pouco você vai entender por que disso. Em terceiro lugar, Dr. John Stott diz que esse verbo está na voz passiva. O sentido dele poderia ser, permita-se ser cheio do Espírito, deixe o Espírito Santo de Deus encher você. Não há nenhuma técnica para aprender, nenhuma fórmula para recitar. O que é essencial é que você evite, por meio do quebrantamento, do arrependimento, tudo aquilo que pode entristecer o Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que pode abafar o Espírito Santo na sua vida, e você ter uma receptividade tão grande a Ele, pela fé, que nada impeça o Espírito Santo de possuir e de encher você. Nada lhe impeça disso. Quarto lugar, ele diz que o verbo está no tempo presente. Ele faz uma observação importante, que no grego existem dois tipos de imperativo. Um é chamado aoristo, nós não temos o tempo aoristo na gramática portuguesa, é difícil de entender, isso só existe no grego. E esse verbo imperativo aoristo descreve uma ação única, uma ação presente que não é contínua. E o outro verbo é uma ação contínua, é um presente, mas é um contínuo, é chamado presente contínuo. Então ele diz, quando Jesus, durante as bodas de Caná, deu a ordem lá em João 2, encham de águas as talhas, ali ele usou um verbo no aoristo. Este foi o imperativo, visto que as talhas tinham que ser enchidas uma só vez.
Mas quando Paulo diz aqui nesse texto, enchei-vos do Espírito, ele está empregando o imperativo no presente, que é um presente contínuo, o que subentende que nós precisamos e devemos continuar ficando cheios e cheios e cheios. A plenitude do Espírito, pois, não é uma única experiência, uma experiência de uma só vez para sempre, que nunca podemos perder, mas sim um privilégio que deve ser continuamente renovado pelo continuado crer e pela apropriação obediente das Escrituras. Ele diz, nós fomos selados com o Espírito Santo de uma vez por todas, temos portanto a necessidade de encher-nos do Espírito e continuar ficando cheio todos os dias e todos os momentos da nossa vida. Não tem uma fórmula para isso, você vai perceber, não existe uma receita pronta, o que nós temos é muito trabalho na frente de nós, para trabalhar em conjunto com Deus. Por isso o que Paulo apresenta daqui para frente no texto de Efésios, não é uma receita básica, ou uma receita de bolo, como alguns costumam dizer, mas são algumas orientações de como você pode preparar melhor o seu coração para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então Paulo dá 4 orientações. Primeiro ele diz, fale com salmos, falando entre vós com salmos. Do que ele está falando? Ele está falando da palavra de Deus. Ele está falando desta palavra de Deus, que quando sai da nossa boca, vira vida. Deixe-me lembrar você do que acontece em Lucas, no capítulo 16. Jesus conta aquela história do rico e Lázaro. Essa história é uma história muito significativa e muito importante. Ela traz dicas importantes para nós. Jesus diz o seguinte, esses dois viviam sobre a face da terra, o rico ali vivia regaladamente, vivia tranquilo, não queria nem saber da vontade de Deus, e estava preocupado com o seu próprio prazer e a sua alegria e pronto. O pobre era um homem temente a Deus, mas estava ali na porta do rico, esperando receber alguma coisa para se alimentar. Num determinado momento os dois morrem, e os dois vão embora deste mundo. E o texto diz, Jesus diz, que cada um vai para um destino diferente. O rico vai para um lugar terrível de tormentos, que Jesus chama de Hades, as profundezas, ou o inferno. E ali ele está sendo atormentado. E o Lázaro vai para um lugar que Jesus chama de o seio de Abraão, um lugar de paz, um lugar de consolo. E Jesus diz que um consegue ver o outro. Então este homem diz, pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo dele, e venha até mim e me refresque a língua, porque estou atormentado neste lugar terrível de chamas. E Abraão diz, impossível, filho, porque está posto um abismo entre nós e vocês, de maneira de que quem está aqui não pode passar para lá, quem está lá não pode passar para cá. Ele diz, então manda ele à casa dos meus pais, para que deem testemunho lá na casa dos meus pais, para que eles não venham para este lugar. E Abraão dá uma resposta incrível para ele. Abraão diz, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele replica, não, mas se alguém levantar dentre os mortos e for ter com ele, então, for ter com eles, então eles vão se converter. E Abraão diz, eles não vão se converter, porque se eles não creem na palavra, se eles não creem na lei e nos profetas, ainda que alguém conseguisse ressuscitar dos mortos e ir até eles, eles não acreditariam. Há 2 ensinos importantes aqui. Primeiro, a repetição de Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Presta atenção. Não volta mais. Ah, mas eu fui numa sessão espírita e alguém falou da minha família e tal. Não vem de Deus. Não vem, e não era a sua família.
Porque Jesus está claramente dizendo, não tem como, quem está lá não se comunica com quem está aqui, está claro. Segundo lugar, aqueles irmãos do rico que estão aqui sobre a face da terra, têm o testemunho da palavra de Deus, e esse testemunho, vindo pelo Espírito Santo de Deus, é suficiente para que qualquer pessoa se converta. Então, quando a pessoa resiste à palavra de Deus, não adianta ela ter provas, as provas não vão indicar nada para ela. Não tem jeito, você precisa crer na palavra de Deus. Quem é porta-voz da palavra de Deus sobre a face da terra? Nós somos, louvado seja Deus por isso. Lembra quando Paulo diz assim, a palavra de Deus, quando o Senhor diz, a palavra de Deus está na tua boca e no teu coração, ela tem que estar dentro de você, e você tem que falar a palavra, você tem que declarar a palavra, você tem que dizer a palavra de Deus o tempo todo em que Deus lhe dá condições para isso, porque a palavra de Deus produz restauração, a palavra de Deus traz conselho nas situações mais complexas da vida, é a palavra de Deus que vai trazer cura à alma que está adoecida. Quando alguém procurar você e falar de um problema grave, e você não sabe como resolver esse problema, abra a palavra de Deus e declare a palavra de Deus para essa pessoa. Leia a palavra de Deus para ela. E deixe o Espírito Santo de Deus falar o coração dela através da sua palavra. Declare a palavra de Deus. Quantas vezes você vai orar e o seu pensamento foge, e você não consegue pensar em nada, não se concentra na oração, você não sabe nem o que você está fazendo ali, você foi orar, e você está pensando na novela das 9. O que vai acontecer com aquela mulher que traiu o outro marido, que foi dormir com a mulher do outro? O que vai acontecer com o trama? A cabeça fica assim, ó. Nessa hora, quando sua cabeça começar a se desviar, no momento da oração, abra a palavra de Deus, e declare a palavra de Deus em voz alta. Declare, porque a palavra de Deus vai retroalimentando sua alma, vai entrando no seu coração e vai transformando completamente a sua vida. Declare a palavra de Deus, ore a palavra de Deus, cante a palavra de Deus, escreva a palavra de Deus, coloque a palavra de Deus nas redes sociais. Não coloque fofoca, coloque a palavra de Deus. Não coloque a história da dona fulaninha, não conte a piada idiota, coloque a palavra de Deus, é a oportunidade que nós temos, a palavra de Deus nos enche do Espírito Santo de Deus, irmãos. Você crê nisso? Você crê nisso de verdade? Então tome uma decisão hoje, dê atenção à palavra de Deus durante a semana, leia a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, ensine a palavra de Deus, proclame a palavra de Deus, escreva a palavra de Deus, cante a palavra de Deus, deixe a palavra de Deus curar as pessoas que estão perto de você, e seja você um instrumento desta palavra, que vai trazer cura e restauração a vidas. Em segundo lugar, Paulo diz, cantando e salmodiando ao Senhor. O destaque aqui, irmãos, é para a grande importância da adoração e do louvor na vida de um cristão. Porque o cristão que aprende a louvar a Deus em todo tempo, louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Por que isso? Por que é que o Salmo 150 diz, todo ser que respira, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Quem aqui de vez em quando para de respirar? Eu vou parar de respirar, meu pulmão está cansado, vou ficar mais ou menos 1 hora dando uma folga para ele. Quem para de respirar aqui? Ninguém? Quando é que a gente tem que louvar a Deus? Enquanto o pulmão estiver funcionando. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Estava um dia, muito tempo no mercado, fazendo compras com Cléo, já contei isso aqui.
E estava meio chateado, eu não lembro o que tinha me aborrecido, alguma coisa tinha me aborrecido muito aquele dia, eu estava ali chateado, reclamando com Deus, meio aborrecido, meio injuriado com o trabalho que estava realizando, não estava entendendo direito, talvez achando que não tinha muito fruto, que era um trabalho inútil, enfim, esses pensamentos negativos que ficam vindo à cabeça da gente por uma série de circunstâncias. E eu lembro de ter entrado, isso já faz 20 anos, foi no hipermercado ali, depois do Iguatemi. E naquela época, você praticamente não ouvia música evangélica sendo tocada em público. Eu não sei o que cargas d'água alguém colocou no serviço de som, uma música do Grupo Logos: meu servo, não temas, não temas, porque eu te escolhi, sei que é difícil, mas confia em mim. E eu entrei numa daquelas gôndolas, assim, daqueles corredores de gôndolas, negativo, cheio de maus pensamentos, e aquele louvor caiu na minha cabeça assim, e aquilo caiu dentro de mim, caiu de uma forma tão interessante, que quando eu cheguei do outro lado do corredor, eu estava totalmente transformado no meu coração, estava cheio de alegria e transbordando da presença de Deus. Isso já aconteceu dezenas de vezes comigo, irmãos, e eu lembro bem de como foi aquela experiência, de ter entrado de um lado pesaroso e sair do outro leve e adorando ao Senhor, por causa de um louvor, por causa de uma música, por causa de um cântico espiritual. Eu não consigo entender, irmãos, eu não consigo entender como é que cristãos, sabendo que o louvor, o que as palavras de adoração a Deus, unidas à música, à melodia, à harmonia, podem produzir no seu coração e podem servir como fonte de adoração a Deus. Eu não sei por que cristãos amam tanto a música mundana. Eu não sei por que jovens se apegam tanto aos cantores que consagram suas vidas a Satanás na hora que estão produzindo sua música. Eu não sei por que você faz isso, mas eu posso lhe garantir: a música do mundo nunca vai encher o seu coração, mas quando você louva ao Senhor, você abre o seu coração para ser cheio do Espírito de Deus. Pensa nisso, pensa nisso. Cantando e salmodiando ao Senhor. Depois Paulo diz: dando graças a Deus por tudo. E é interessante a redundância dele. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecendo a Deus, agradecendo o presente, agradecendo o que Deus está fazendo hoje, agradecendo as bênçãos que Deus derramou sobre a minha vida hoje, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Louvado seja Deus, porque Deus me abençoou hoje. Eu não tenho que ficar pensando: mas será que amanhã vai ter pão? Será que amanhã a bomba vai cair em cima da padaria? Será que amanhã o furacão Irma vai passar no Brasil também? Será que, e a gente fica nessa angústia de pensar o que vai acontecer, e o Senhor diz assim: ei, acorda. Enquanto você está tão agitado pensando o que vai acontecer amanhã, eu estou trabalhando na sua vida hoje. Agradeça hoje pelo que Deus está fazendo na sua vida hoje, em nome de Jesus. Quando você tem um coração grato ao Senhor, você abre as portas e as janelas do seu coração para que Deus derrame o seu Espírito dentro de você. E por último, mais difícil de todos, mais difícil do que os outros 3 anteriores, porque falar a palavra é fácil, cantar e salmodiar é fácil, dar graças é mais ou menos. Mas aí vem o verso 21, irmãos, em que Paulo diz que para ser cheio do Espírito, nós temos que nos... Palavrinha difícil, hein? Sujeitar é ficar por baixo, debaixo de. Justo para a gente. Eu? Ficar por baixo? Deus me colocou por cabeça e não por cauda. Já viu o crente que diz isso? E o Senhor fala assim: ó, se sujeite ao seu irmão. Então, John Stott falou lá atrás que é uma experiência comunitária, é um enchimento comunitário. Ouça isso, por favor. Não é monopólio de alguém, não é uma experiência elitista, não é desse, não é daquele. Vem derramado sobre a igreja de Jesus. Às vezes o Espírito está agindo de maneira extraordinária sobre a igreja e você não enxerga isso. E o Senhor diz assim: sujeite-se ao seu irmão. Mas Senhor, eu vou me sujeitar a ele, ele vai me humilhar. Mas é para isso mesmo.
vai te humilhar, quebrar seu eu, quebrar seu orgulho, quebrar sua prepotência, seu jeito de falar, seu jeito de agir. Provérbios capítulo 27, verso 17 diz assim: como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Sabe aquele atrito, um vai esfregando o outro, um vai machucando o outro, um vai burilando o outro, assim, aquele negócio complicado, difícil, e eles vão se afiando, vão se tornando mais parecidos com o Espírito de Deus. Deus usa os irmãos mais complicados e mais problemáticos da nossa vida, da nossa experiência, da nossa vizinhança, da nossa igreja, do nosso trabalho, para nos encher com o seu Espírito Santo. É duro de engolir essa, não é? É duro de engolir. E ele não vai parar aí não, porque aí ele vai enveredar por um outro caminho que vem depois. É marido se sujeitando à mulher através do amor, é mulher se submetendo ao marido, são filhos se sujeitando aos pais, amorosamente, com dedicação, com alegria e não reclamando. São empregados se sujeitando aos patrões. Então ele vai atingindo todos os lados da sociedade, dizendo assim: onde você for, vai haver pessoas nesses lugares, e essas pessoas serão instrumentos de Deus para que o Espírito Santo encha o seu coração. Enche o seu coração de humildade, enche o seu coração de quebrantamento, esvazie você do seu eu, esvazie você de si mesmo para a glória de Deus. O Espírito não nos enche se nós não nos esvaziarmos de nós mesmos. Por isso é difícil sujeitar as pessoas. Por isso é difícil uma esposa se sujeitar ao marido, o marido à esposa. Nós não queremos. Quero chamar a equipe de louvor, nós vamos encerrar este culto. E a Ivy vai cantar um cântico aqui, que é um cântico muito bonito, da Nívia Soares, que fala sobre esvaziar-se de si mesmo. Eu creio, irmãos, que este cântico completa o nosso desafio de hoje. Eu quero me esvaziar de mim mesmo. Esvaziar das minhas vaidades, esvaziar dos meus títulos, esvaziar daquelas coisas que me afastam do Senhor, esvaziar dos meus argumentos, esvaziar das minhas razões, esvaziar dos meus preconceitos, esvaziar da minha agitação, das minhas ansiedades, das minhas inquietações. Quero me esvaziar da religiosidade. Quero me esvaziar dessas coisas, do meu passado. Quero ter uma experiência viva com o Senhor hoje. Você pode dizer isso para Deus? Você pode dizer isso para o Senhor, junto com ela, cantando? Cadê o teclado, gente? Não está saindo aí o teclado? Você poderia dizer isso para Deus? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Põe sua mão assim no seu coração, de preferência as duas mãos em cima do seu coração, e diz para o Senhor: Senhor, eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de mim, Senhor. Eu quero esvaziar de mim, daquilo que me impede de estar com o Senhor, das minhas vaidades, dos meus preconceitos, minha religiosidade. Pede isso para Deus agora, em nome de Jesus. Quero me esvaziar de mim.
esvazio, Senhor. Me leve em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Me leve em teus braços de amor. Senhor, esse é o desejo do nosso coração. Nós queremos nos esvaziar na Tua presença para que o Teu Espírito nos encha, Senhor. Nos esvaziar de nós mesmos, da nossa vontade às vezes tão imperativa e hiperativa também. Nos esvaziar de preconceitos da nossa alma, de resistências, de teimosias. Como, Senhor, como seremos cheios do Espírito se não prepararmos o nosso coração para que o Senhor nos encha? Como, Senhor, poderemos ser tomados pelo Teu amor, revestidos do Teu poder, cheios da Tua presença, se o nosso coração não se esvaziar primeiro de nós mesmos? Ó, que nesta manhã o Senhor possa nos esvaziar de nós mesmos e nos encher com o Teu Espírito, Senhor. Nós queremos olhar para a Tua palavra e amar a Tua palavra e usá-la como instrumento do Senhor para o enchimento do Teu povo, da nossa vida. Nós queremos declarar a Tua palavra o tempo todo, nós queremos orar a Tua palavra o tempo todo, nós queremos abrir a Tua palavra para ajudar as pessoas a entenderem os seus problemas à luz da Tua palavra, e mesmo que elas não creiam, a Tua palavra continuará sendo poderosa na vida delas. Dá-nos alegria, Senhor, de adorar ao Senhor, que o louvor esteja presente na nossa vida, na nossa experiência, Senhor. Senhor, às vezes nós enchemos a nossa cabeça com entretenimento, com brincadeiras, com piadinhas, com joguinhos, e a nossa cabeça está cheia disso, e o Senhor não pode operar sobre nós. Tira de nós isso, Senhor. A nossa geração é a geração que consome entretenimento o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Tem que ter alguma coisa nos divertindo, senão a vida para. E nós não queremos que seja assim. Nós queremos que, se tudo ao redor de nós acabar, o Teu Espírito seja suficiente para nos preencher por dentro, Senhor. Ajuda-nos a ter um coração grato diante do Senhor por todas as coisas, em todo o tempo, agradecendo ao Senhor em nome de Jesus. E ajuda-nos a nos sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo Jesus, para que a gente compreenda quem são as pessoas que o Senhor está usando na nossa vida para nos encher do Teu Espírito, Senhor. Gente que vai ser instrumento do céu, de bênção, que vai acrescentar a nossa vida espiritual, e talvez até gente ruim, que vai nos confrontar com o nosso próprio eu, e vai nos levar a ser mais humildes diante do Senhor. Abençoa o Teu povo nesta manhã, Senhor, que nós possamos sair deste lugar cheios do Teu Espírito Santo, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Vá em paz, Deus abençoe sua vida, uma boa semana em nome de Jesus.